Meu caro Luiz, como vai? Ouvintes da 88 FM, boa tarde. Repúdio contra a Embasa. Na sessão de sexta-feira, dia 19, da Câmara de Livramento, o vereador Wilton Nunes, mais conhecido como Uga, manifestou seu repúdio à Embasa pela falta d'água nos bairros Estocada, que é onde ele mora, e Barriguda. Seu nobre colega Joaquim da Silva, também conhecido como Quinca, bateu na mesma tecla e acusou a Embasa de desrespeitar a população de Livramento. Foram discursos inflamados, de uma certa forma, emocionantes. Mas, com todo respeito, foram discursos para engabelar os incautos, principalmente os eleitores. Na verdade, nessa questão, são negligentes os vereadores em seus mandatos. Não é caso de repúdio, nem de falas vazias no comodismo do ar-condicionado. São casos abusivos e antigos que os vereadores devem dar outro tratamento, devem fazer representação escrita e cobrar do prefeito que contratou a Embasa e do governador que manda na Embasa. Os discursos são para enganar eleitor besta, não resolvem nada. E vale lembrar que os dois vereadores da situação votaram a favor da renovação ilegal, diga-se de passagem, por 30 anos do contrato dessa mesma Embasa. A renovação foi em 2019, quando havia o mesmo desrespeito à população no que se refere à falta d'água e de água suja, onde a água conseguia chegar, e ainda é assim hoje, costuma chegar suja. E o contrato foi renovado sem ter cumprido com uma das suas principais cláusulas por 20 anos, que era tratar o esgoto da cidade. A Embasa ignorou essa cláusula e os vereadores não disseram nada. Ou seja, vocês fingiram que não viram isso. Da mesma forma que fingem agora que não sabem que a atual e constante falta d'água, além de problemas operacionais, é claro, é causada principalmente pela defasagem do sistema da Embasa, que faliu. A gente está falando isso aqui todo dia. Faliu há mais de 20 anos, não tem condição mais de atender a população do tamanho que é hoje. Precisa ser ampliado, precisa ser ou substituído por um novo, que seria o ideal. Como tenho dito, o sistema ainda é de quando a cidade tinha 12 mil habitantes. Hoje tem quase o dobro disso. Sem falar nos 14 mil que serão acrescentados com Iguatemi. Portanto, Uga, me perdoe, e Quinca omitiram também que falta água tratada para a adutora de Iguatemi, que não pôde ser, está pronta e não pôde ser inaugurada até hoje. Querem os vereadores responsabilizar e ouvir a explicação do gerente local da Embasa. Isso é covardia. Ele não vai fazer milagre. Ele não resolve nada. A conversa tem de ser com o prefeito e com o próprio governador, se precisar. A parte da gerência local que tem que ser fiscalizada é quando ela economiza em providências, até na quantidade de água, eu acredito, economiza em produtos químicos para poder dar lucro. É cobrado o lucro dele. Ele faz isso. Isso os vereadores não sabem, não se preocupam com isso. Apesar disso ser uma agravante da situação, mas não é a causa central da falta d'água. E não falta água só onde os vereadores moram e nem nos redutos eleitorais deles. A falta d'água é generalizada. Relatório da empresa que faz
atualmente o Plano Municipal de Saneamento Básico, aponta constantes queixas de usuários quanto à deficiência de água, na oferta de água, ou de água suja, até mesmo no centro da cidade de Livramento. Além dos bairros Santa Cruz, Benito Gama, Barriguda, São José, a própria Estocada, Taquari, Polivalente, Beira Rio, Rua do Fogo, Jurema, Recreio e Santa Terezinha. Ou seja, estamos à beira do caos no que se refere à prestação de serviço pela Embasa. E, por último, Margaret Mead, que viveu entre 1901 e 1978, ainda é uma festejada antropóloga norte-americana que escreveu diversos livros, entre eles Macho e Fêmea, sobre os sexos no mundo em transformação. Ela foi uma respeitada mulher da era moderna, com uma apurada visão sobre a natureza humana. Certa vez, uma estudante perguntou a ela qual era o primeiro sinal de civilização de um povo. A expectativa era de uma resposta que falasse de elementos culturais, como anzóis, bacias de barro, pedras para amolar, entre outros. Mas não foi isso que aconteceu. A senhora Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga é um osso fêmur quebrado e curado. E explicou que entre os outros animais, se uma perna quebra, ele morre, na certa, pois não poderia fugir do perigo, nem procurar água ou alimento, e se tornava uma presa fácil para os predadores. E ela lembrou que nenhum outro animal consegue sobreviver pelo tempo necessário para um osso se regenerar. Ou morre de fome e sede por não poder se locomover, ou é comido pelos predadores por não poder fugir. Assim, a antropóloga afirma que um fêmur recuperado é a prova de que alguém cuidou e protegeu aquele cuja perna havia sido quebrada. Portanto, frisou ela, ajudar o semelhante a vencer uma dificuldade como essa, por exemplo, é o maior sinal civilizatório. E que a civilização é sinônimo de ajuda e de vida em comunidade. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, meu bom Luiz. Tenham todos uma boa tarde e um bom início de semana.